Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Depois que você encontrar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, você, por favor, encontra também o versículo de número 19, que é onde nós a princípio estaremos lendo. Mateus capítulo 17, versículo 19 da palavra de Deus. Deus abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 19. Que silêncio, né? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Para a gente ler mais à vontade, né? E está escrito assim, Mateus, capítulo 17, verso 19. Diz assim: então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Eu vou ler mais uma vez, tá bom? Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Eu vou ler mais uma vez. Daqui a pouco você vai entender esse versículo. Eu gostaria que você repetisse, tá bom? Porque nós vamos ministrar em cima exatamente dessa passagem. Eu gostaria que você repetisse conforme eu for falando, tá bom, querido? Pode ser? Amém? Fala assim comigo. Então, fala mais forte. Então, os discípulos, aproximando-se. Fala mais forte. Aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus, mas continua com seu coração aberto. E você tem liberdade nessa hora para falar com Deus. Você tem liberdade nessa hora para falar exatamente aquilo que os discípulos falaram para Jesus. Porque nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo. Feche seus olhos nessa hora. Você tem liberdade com o teu Deus nessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós sempre te louvamos, nós sempre te damos graças. Porque nós sabemos, Deus, que nós não oramos, Deus, por além. Nós não oramos, Deus, por nada. Mas nós oramos, nós falamos com um Deus que pode todas as coisas. Nós falamos com Deus que é o dono do ouro e da prata, do Deus que disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, diante do Senhor, diante do teu trono, diante do teu altar. Nós declaramos, Pai Santo, nessa noite, que as nossas vidas, Deus, possam, Senhor, ser alcançadas pelo teu olhar, Pai Santo. E que cada palavra, Deus, liberada, Deus, nessa noite, possa encontrar, Deus, um coração, Senhor. Seja, Deus, aqui na igreja, seja, Senhor, pelas nossas redes sociais, seja, Senhor, para aqueles que forem, Deus, estar assistindo, Deus, um outro dia, mas a tua palavra, ela é a mesma, ela não muda. Então eu te peço, Pai, que a tua palavra, mais uma vez, Deus, não volte vazia, mas ela possa encontrar, Deus, um coração em que ela possa, Deus, fazer a tua obra, alimentar, sustentar, transformar, para o teu louvor e glória. Amém e graças a Deus. Por favor, querido, se assente. Se assente. Nós já falamos, acredito que inúmeras vezes a respeito dessa passagem em si, mas eu gostaria de abordar algo diferente nessa noite. Irmãos, aqui mostra a respeito dos discípulos, algumas pessoas, os 12 principalmente, né, que andaram juntamente com Jesus, e eles eram limitados a alguma coisa, e algumas coisas eles não faziam, porque Jesus até então estava com eles, e Jesus era responsável e era autoridade espiritual sobre a vida deles. Embora eles caminhassem juntos, mas havia alguém que era autoridade espiritual ali, então havia algo diferenciado. Por exemplo, os discípulos na época não precisavam jejuar, né? Jesus falou para eles, quando foram questionados: os discípulos não jejuam? Jesus disse: olha, enquanto o noivo estiver com eles, eles não têm essa necessidade, mas quando o noivo for retirado, aí vai haver essa necessidade. Então algumas coisas assim eles passavam até mesmo direto, ou passavam até mesmo em branco ou desapercebido com relação a alguns cuidados. Mas, querido, eles tiveram uma dificuldade certa vez, quando foi apresentado um obstáculo diante deles. Esse demônio, né, e a classificação, não sei se você sabe, eu creio que sim, mas no mundo espiritual há uma classificação, há uma classe muito organizada, assim como nos anjos do Senhor também, no lado espiritual, olhando para o lado de Deus,
há uma classe também extremamente organizada, como também Satanás tem sua organização, né? E ele respeita a sua organização, cada um na sua função, cada um no seu trabalho, cada um trancando as ruas, cada um recebendo seu sacrifício de cachoeira, cada um guardando a entrada do seu bairro e as cidades, enfim, assumindo aí seus governos. Enfim, eles são extremamente organizados. Quando nós falamos a respeito de principados, potestades e dominadores, nós estamos falando sobre tudo isso, sobre os líderes da organização. E aqui, irmãos, os discípulos, eles encontraram uma certa dificuldade, mas olha só o que diz aqui, no começo dessa passagem, está escrito assim, no capítulo 17 e no verso 14, e quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, ou seja, dentre uma multidão, irmãos, se destacou ali um homem. Por que alguém vai buscar a Jesus, irmãos, em meio à multidão? Por que alguém sempre se destaca no meio da multidão? Porque sempre quando essa pessoa se destaca no meio da multidão, porque ela vai buscar Jesus de uma maneira diferenciada. Pode existir, irmãos, 1 milhão de pessoas. Jesus, o Senhor, não olha simplesmente para 1 milhão de pessoas. Ele olha para indivíduo, para individualidade. Pode estar 1 milhão de pessoas orando. Se eu buscar realmente ao Senhor de todo o meu coração, Deus vai me ouvir. Fala assim comigo, Deus vai me ouvir. E Deus vai te ouvir. Então, querido, esse homem se aproximou de Jesus e algo trouxe ele até Jesus. As nossas necessidades normalmente nos trazem até Jesus. Eu não sei por que você veio até Jesus. Não sei se um problema na sua casa trouxe você até Jesus, o dia que você entregou sua vida para Jesus. Eu não sei se portas fechadas trouxe você até Jesus. Eu não sei se... Bom, eu sempre digo que eu fui que nem peixe, eu fui pego pela boca. Né? Peixe é pego pela boca. Eu vim por causa da minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu vim por causa dela, não que está nem com essas cabeças voltadas para o lado de Jesus, e acabei vindo para Jesus por causa dela, e Deus fez a obra. Mas enfim, cada pessoa ela vem, irmãos, na igreja por um motivo. Não sei no particular qual é o teu motivo, nem o motivo que te trouxe aqui exatamente hoje, eu não sei dizer. Mas existe um Deus que sabe todas as coisas, amém, irmãos? Ele conhece todas as coisas. Ele diz, o Salmo de número 139, que o nosso assentar, o nosso levantar, Ele conhece tudo, irmãos. Ele nos cerca por trás, por diante, pelos lados, e por mais que nós tenhamos assim, a habilidade para esconder no mais profundo mar, a Bíblia diz que lá o Senhor está. E existe até uma canção que diz assim, seja onde for, a tua mão me guiará, seja onde for, a tua mão me guiará, tua mão me guiará. Onde for, querido, lá está a mão de Deus para guiar as nossas vidas, independente das trevas que muitas vezes nós venhamos a nos sentir, muitas vezes, porque é assim que muitas vezes nós nos sentimos, ou não é? Eu estava comentando esses dias a respeito de coisas assim estranhas, o português assim, né, que a gente fala, eu principalmente que sou do Paraná, né, falo assim meio, um português meio distorcido, né? Por exemplo, às vezes quando o tempo está muito ruim, as coisas estão muito ruins para a pessoa. Sabe quando o tempo está muito ruim para a pessoa, irmãos? A pessoa fala assim, a coisa está feia, né? A coisa está feia. Ou a coisa está preta, parece que tem uma nuvem negra em cima da minha casa. O que tem a ver a nuvem negra em cima de casa, irmão? Para mostrar que a situação não está muito boa, né? O negócio está pegando. Então, irmãos, ou seja, mas algo trouxe, irmãos, esse homem, essa multidão, principalmente esse homem até Jesus, irmãos. Mas olha só, ele chegou de uma maneira diferenciada. A multidão chega, irmãos, simplesmente para ver Jesus, outros para contemplar Jesus, outros para analisar os milagres de Jesus, outros para procurar erro em Jesus. Esse moço, irmãos, ele foi porque ele tinha uma necessidade. Fala assim comigo, necessidade. E Deus, ele trabalha, irmãos, em cima da nossa necessidade. Exatamente ali que Deus trabalha. Sabe, irmãos, quando nós não... Deus, ele é perito, irmãos. Sabe quando nós não sabemos o que fazer? Sabe quando nós não temos mais para onde olhar? Sabe quando os recursos, eles se vão? Sabe quando nós falamos com aquela pessoa e chamamos e buscamos para um momento de restauração com Deus? Sabe, parece que a gente está falando para o nada, nem para ninguém. Sabe, irmãos, quando a gente bate numa porta, abençoado, não abre de jeito nenhum. Sabe, irmãos? Exatamente nessa hora que o Senhor, ele age, irmãos, para confundir
Tudo, irmãos, que se diz humano, tudo que se diz natureza humana, o Senhor, Ele age exatamente dessa forma. E esse homem, irmãos, ele chegou diante de Jesus, ele se colocou de joelhos, irmãos, e ele clamou ao Senhor, e ele disse uma coisa assim muito lógica diante de Jesus. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho. É uma coisa muito lógica, porque em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Ou seja, mas o desespero que há dentro da pessoa, faz muitas vezes a pessoa dizer coisas assim que são muito lógicas, como por exemplo, irmãos, o salmista por muitas vezes, no livro de Salmos, ele diz assim: levanta-te, Senhor, do teu trono, e age em meu favor. Deus precisa lá levantar do seu trono, basta Deus estalar o dedo ou liberar a palavra, mas o desespero da pessoa, irmãos, leva muitas vezes a pessoa a dizer isso. Algumas pessoas dizem: eu não sei se você disse, eu acho que aqui não. É os amigos que eu tenho por fora, eles às vezes falam assim, quando as coisas estão acontecendo: mas Deus, será que Deus não vê? Deus não está vendo? Antes das coisas existirem, Deus já viu todas elas. E o desespero faz com que a pessoa veja tudo isso. Senhor, o Senhor não está vendo que o ímpio está sendo mais abençoado que eu, Deus? O Senhor não está vendo, Deus, que a porta se abre mais para o ímpio, Deus, mas para mim ela continua fechada? O Senhor não está vendo, Deus? O Senhor não percebe? Claro que Deus percebe, irmãos. E eu quero dizer para vocês, irmãos, quando muitas vezes, tantas pessoas, irmãos, elas são privilegiadas em muitas coisas aqui nessa vida, nesse mundo, e muitas vezes, aparentemente, nós ficamos em segundo plano. Eu quero dizer para você que por mais que isso aconteça, os olhos de Deus estão sempre voltados para cada um de nós, porque seja na alegria, é como o casamento, né? Seja na alegria, seja na tristeza, seja, irmãos, ainda que nós, assim como diz Abacuque, ainda que nós venhamos aí procurar o fruto, nós não venhamos a encontrar, irmãos, Deus ainda assim, nesses momentos, Ele espera um louvor, ainda assim, nesses momentos, Ele espera uma adoração do seu povo. Amém, querido? O Senhor pode receber o teu louvor, o Senhor pode receber a tua adoração, e é exatamente nesse momento, querido, que tudo isso é recolhido. Esse homem tinha problemas como qualquer outra pessoa, ou algumas pessoas aqui nesse meio talvez tivessem problema maior até mesmo do que esse homem, irmãos. Mas a questão não é ter problemas, irmãos, a questão não é deixar de ter problemas, a questão é buscar ao Senhor, a questão é tocar no coração de Deus com as nossas vidas, sabe? Não importa aquilo que dizem para mim, aquilo que dizem para você, nós precisamos tocar no coração de Deus, irmãos, com a nossa vida, com a nossa adoração, com a nossa intensidade, irmãos, com a maneira com que nós fazemos. Talvez, por mais simples que você faça, irmãos, mas tocar o coração de Deus, irmãos, é quando nós fazemos ali com amor, nós colocamos o coração naquilo que nós fazemos, e nós pagamos um preço realmente para estar diante do Senhor. Eu não sei pelo que você passou para você estar aqui, eu não sei, irmãos, que tipo de trabalho que esse homem, ele teve para chegar diante do Senhor. Eu sei que muita dificuldade para ele atravessar uma multidão, para chegar com esse moço perturbado diante de Jesus, irmãos, porque a multidão toda cercava Jesus. Os discípulos normalmente faziam espécie de um círculo para que as pessoas não ficassem ali aglomeradas em cima de Jesus. Agora imagine a multidão empurra, irmãos. Imagine só, para chegar até Jesus. Mas ele não media esforço. Hoje eu não vou na igreja não, porque hoje eu nem sei se eu estou, mas eu não vou mesmo assim não. Sabe, irmãos? O quanto nós pagamos, o quanto nós nos esforçamos para estar diante do Senhor. Então, irmãos, ele chegou diante do Senhor, ele disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho. E é interessante, irmãos, que esse homem, ele não foi buscar diretamente para ele, mas ele, como sacerdote do lar, ele foi buscar para o seu filho. Então, ou seja, nós podemos buscar, irmãos, diretamente pela nossa família, quando eles não podem por algum motivo. Nós podemos buscar, e principalmente os homens, né, que estão na qualidade de intercessor, as mulheres, claro, também, mas ali principalmente pelos homens que têm esse dever na qualidade de intercessor, interceder pela nossa família. Nem sempre, irmãos, nós temos nossa família diretamente como nós gostaríamos de estar. Eu me lembro, irmãos, quando nós estávamos auxiliando num trabalho lá em Nova Esperança, eu me lembro que foi por acho que uns 8 meses mais ou menos, eu fiquei indo na igreja lá, de Nova Esperança, mas minha esposa não ia na igreja na época, ela ficou brava com Jesus, por um tempo, e ela não foi mais na igreja, por uns 8 meses mais ou menos, e eu ia para a igreja sozinho, irmãos, porque a nossa busca, irmãos, mas eu ia orando por ela, irmãos, intercedendo por ela, mas a nossa busca, irmãos, era individual.
Nós precisamos caminhar juntos, mas tem coisas que são individuais na vida no mundo cristão. Nem sempre as pessoas que estão do nosso lado, irmãos, têm o mesmo vigor que nós. E é por isso que Deus nos colocou juntos, irmãos. Quando um enfraquece, o outro intercede. Poderia ser o contrário. Ele iria interceder por mim da mesma forma. Então o Senhor sempre coloca esse desejo no coração. Então, quando você vê alguém fraco do lado, irmãos, não despreza não. Ora, interceda por ele, porque eu tenho certeza que ele gostaria de estar no teu lugar, e ele gostaria de ter forças, irmãos, para estar também na casa do Senhor, porque muitas pessoas, elas não vêm, irmãos, eu acredito exatamente nisso. Tem gente que não vem porque não vem mesmo, difícil entender o ser humano, mas muitas pessoas, irmãos, elas são escravizadas. Eu sempre digo, muitas pessoas, elas ficam presas dentro dos seus próprios lares, elas não conseguem sair da tua casa. Tinha um homem, irmãos, que nós fomos uma vez orar por ele, bem no começo da minha conversão. Fomos orar, eu saí, o pastor indicou as pessoas que eu pudesse andar com elas, né, com esse grupo. E eu comecei a andar, era um grupo de líderes, assim, tinha um líder de diáconos, né, que hoje ele é pastor lá em Peró, e tinha também um grupo de oração, que eles iam fazer visita e orar pelas pessoas. Tinha um homem, olha só como astúcia, irmãos. Tinha um homem lá no Parque São Bento, nós fomos orar por ele. E quando nós entramos no quarto lá, porque ele não saía nem do quarto, aí conversando com ele, assim, até então tudo bem. Quando a gente começava a orar por ele, irmãos, havia um espírito, irmãos, que trazia um sono para ele, sabe? O cara simplesmente apagava, e ele não ouvia as orações. Quando não, punha a mão nos ouvidos. E então depois que ele acordava, mas estava do mesmo jeito. Então, olha, aquele sujeitinho deu um pouquinho de trabalho. E quando nós conseguimos, irmãos, pegar ele, acertar ele para levar, arrumar ele, ajeitar ele bonitinho para levar na igreja, irmãos, bem na hora de sair para o culto, irmãos, o homem se melou todinho, irmãos. Saiu por todo lugar, por cima, por baixo, pela boca, por tudo quanto é canto, irmãos. E não veio para a igreja, demorou para trazer esse homem para a igreja, demorou. Então, irmãos, coisas assim que acontecem no mundo espiritual que ficam marcando na vida da gente, sabe? Por que, irmãos, tudo isso, irmãos? Porque no mundo espiritual, Deus sabe, Satanás sabe, e nós sabemos também a importância que existe de você entrar por essas portas para adorar o nome de Jesus. Porque você não leva só para você, irmãos, você leva para as pessoas que estão lá na tua casa. Pastor, mas o que eu levo para eles? Você leva a presença de Deus que está em você. Você leva a paz que está dentro de você, você leva para a tua casa. Quando alguém diz algo, você está cheio de Deus, você abençoa, você trata a pessoa diferente, reflete a glória de Deus que está em você, irmãos, para a vida da pessoa. Então a importância é muito grande, irmãos, de nós estarmos nesse lugar. Mas isso foi algo assim que marcou a vida da gente. Mas, irmãos, voltando aqui para o texto, a palavra do Senhor diz que esse moço, ele estava perturbado, irmãos, ele estava lunático, irmãos, lunático, estava louco, ilúcido, lunático. Isso levou esse moço à presença de Deus. Agora, quantas vezes, irmãos, muitas vezes nós sentimos algo assim que, sabe, se a gente for trazer realmente para a lógica, a gente fica louco realmente, né? Quantos problemas? Existe uma canção que diz assim: certos dias parecem no final do caminho, tudo teme. Tem, Ana Paula? Tem? Tudo terminou. As respostas não chegam e aos olhos humanos tudo fracassou. Mas se eu erguer os meus olhos, muito além vou enxergar. Eu vou olhar o céu, de onde me vem a vitória. A resposta virá do alto. Você que sabe, você me ajuda. É de lá que a bênção descerá e o milagre, enfim, está tão perto de acontecer. Dos meus lábios a gratidão e o louvor do meu coração, por saber que o meu Senhor fará acontecer. E nenhuma coisa é impossível ao meu Deus. Sei que às vezes já não
É a segunda vida mais complicada, tá lembrado? Não? Mas é isso aí, né? Põe 3 pontinhos aí, essa é a música aí. Então, irmãos, muitas coisas, irmãos, nos trazem para este lugar, sabe? O rapaz estava todo perturbadão, todo, sabe, desesperado, irmãos. Sabe, irmãos, a gente conversa com tantas pessoas todos os dias, irmãos. Pessoas assim, totalmente sem rumo, totalmente sem direção, irmãos. Cheia de ódio dentro de si, sabe, irmãos? Cheia de rancor, de inveja dentro de si. A gente conversa, a gente trabalha, irmãos, com pessoas que não têm Deus. A gente convive, um grupo de pessoas, amizades, irmãos, que não têm Deus. Sabe? Esse homem, ele tomou o rumo certo, irmãos. Ele saiu da casa dele, ele foi ao encontro de Jesus, mesmo, irmãos, sabendo que ele ia encontrar dificuldade no caminho, mas ele foi até Jesus. Mas muitas pessoas, elas não conseguem ir, irmãos. Muitas pessoas não conseguem ir. Existem espíritos que agem, irmãos, na mente da pessoa. Quando a pessoa ela pensa em Deus, começa a pensar nas coisas de Deus, dói cabeça, ele não lê o pensamento, mas alguma maneira com que o cérebro funciona, ele entende o que a pessoa está buscando do lado espiritual, das coisas de Deus. Tem parte, irmão, da nossa vida, do nosso cérebro, do nosso coração, que é preenchida por Deus, irmãos. É preenchida por Deus. Porque a pessoa pode preencher, irmãos, com muitas coisas na sua vida, com muitas coisas. Sabe, hoje mesmo, para você ter paz, você vê a igreja, louvado seja Deus. Mas muitas pessoas hoje, para ter paz no coração, irmãos, muitas pessoas fizeram muitas coisas, irmãos. Um fuma um baseado, outro toma uns gole, outro injeta, outro, enfim, irmãos. Muitas coisas, muitas pessoas fazem muitas coisas, cada um tomou seu próprio rumo, seu próprio caminho, irmãos. Há um caminho difícil, e o mais difícil eu acredito que foi esse homem, irmãos, que percorreu. Como normalmente o caminho mais difícil que nós temos não é para o nosso trabalho, não é para o nosso lazer, mas é para vir para a igreja, irmãos. O caminho mais difícil, irmãos. No horário de vir para a igreja, é campeonato paulista, nem sei o que está, é paulista ou brasileiro? Brasileiro. É campeonato brasileiro, alguma coisa, tem, irmãos, que impede muitas vezes a pessoa realmente de estar nesse lugar. E às vezes nem para estar ali intercedendo por alguém, mas às vezes por si só, irmãos. Por si só, porque antes até mesmo que nós queremos, ou nós venhamos a querer que alguém, irmão, esteja bem, nós precisamos estar bem. Fala assim comigo, eu preciso estar bem. E só Deus pode fazer com que nós estejamos bem. Se nós somos um canal, irmãos, esse homem foi um canal, se nós somos um canal para chegar o alimento, chegar a água pura até outras pessoas, esse canal precisa estar limpo, nós precisamos estar bem. Nós não podemos orar por amor, se estiver rangendo os dentes, irmãos. Deus abençoe esse caboclo, Deus abençoe esse caboclo, Deus, que eu tenho vontade de esgoelar ele, mas abençoa ele. Não, irmãos, não. Ai, se eu pudesse, deixa acabar o culto, deixa o pastor falar, acertar as contas, mas abençoa ele, abençoa, dá graça a ele. Não, irmãos, nosso coração. O Senhor diz que nós precisamos ser como uma criança, irmãos. Uma criança, irmãos. Uma vez Paulo Vitor era pequeno, ele foi o que mais apanhou aqui em casa. A Ana Paula falava 2, 3 palavrinhas assim, e ela já parava assim, pensava e obedecia. O rapazinho teve uns probleminha, falava, não ouvia não, irmãos, e não aguentava nem, não conseguia nem andar direito, mas já era durinho na queda. Então teve um dia, irmãos, que eu enrolei para dar aquela correção, enrolei, até a mãe dele falou assim, não dá mais. Aí chamei ele no quarto, expliquei para ele o que estava acontecendo, já tinha falado algumas vezes para ele, falei, cara, eu não queria fazer isso, vou fazer com o meu coração, mas preciso fazer por amor a você. Então o que eu vou fazer por amor a você? Olha que discurso, irmão. Puxa, eu quase chorei antes dele, irmão. Aí eu, sabe, a mãe dele até saía na época, aí eu dei uma correçãozinha nele ali, irmãos, puxa, eu fiquei destruído, eu fiquei muito mal. Eu fui para o trabalho no outro dia, e eu não deixava chorar também, irmão. Eu falava, não quero ouvir teu choro, cara. Não quero ouvir teu choro. Fica quieto aí. E aí no outro dia, eu liguei em casa, eu nem queria saber dela. Eu falei, e o Paulo Vitor, como é que tá? Eu quero falar com ele. Aí, eu falando com ele, ele falou, pai, eu estou bem, pai, eu te amo, pai. Nossa, que desabou. Aí ele desmoronou, ele tirou minha estrutura.
Aí ele, poxa, aí tocou lá na alma mesmo. Mas, ou seja, irmãos, sabe? E muitas vezes, irmãos, às vezes cada um toma o seu próprio rumo, cada um toma o seu próprio caminho, cada um toma a sua própria direção. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que existe só uma direção. Existe só um rumo, irmãos. Existe só um caminho. O caminho que esse homem aqui tomou, cheio de obstáculos, cheio de dificuldades. Nós não achamos não, né, irmãos? Quando Jesus chamou nós para caminhar com Ele, seria por um caminho como no Jardim do Éden, cheio de pétalas de rosa e no tapete vermelho. Não foi assim que nós pensamos não, né? Não foi não, né, irmãos? Porque Ele falou que seria, né, o caminho estreito, apertado, a porta estreitinha, né? Teria assim muitas dificuldades, muitas tribulações, né? Para os pastores aí, para os obreiros, um conselho um pouco mais reforçado, né? Seria como fosse lançado meio de lobo, né? E aí vai para a igreja um pouco mais tranquilo. Mas então, irmãos, o caminho é estreito, irmãos. O caminho mais difícil. Mas você pode ter certeza que é o caminho mais difícil, é o caminho da renúncia. O caminho da renúncia, irmãos, que por amor ao teu irmão, você não fala aquilo que você gostaria, mas você abençoa o seu irmão. Pastor, aquele negócio que fica dentro de você, aquilo lá você pede para Deus tirar. E você libera a palavra de bênção para o teu irmão. Sabe, irmãos? Os maus tratos, você sabe por que às vezes alguém te maltrata? Você sabe por quê, irmãos? Porque essa pessoa às vezes não teve um dia bom. Mas o teu dia foi melhor que o dela, você pode abençoar a vida dela. Você pode abençoar. Ah, mas tal pessoa é sempre rancorosa. Irmãos, eu não sei se na infância dela ela teve uma vida, uma educação, um cuidado, um carinho que talvez você teve. Você talvez teve esse privilégio, talvez ela não teve. Talvez ela não teve um pai bom, uma mãe boa como você teve. Então ela às vezes carrega algo dentro de si, mas coisas que vem lá do passado que ela esqueceu de deixar para trás e hoje luta contra isso. E às vezes explode mesmo, né? Pá! A gente sabe disso. Mas nós que temos condição, irmãos, vamos abençoar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros, porque quando nós amamos, irmãos, Deus ele está no meio do negócio, amém, irmãos? Deus ele está no meio de tudo isso. Quando nós, aqui, irmãos, no caso, tanto o preço alto, irmãos, para alguém da sua própria família, irmãos. Eu acredito que você veio aqui nessa noite também para apresentar a tua própria família diante do Senhor. Você pode ter certeza, Deus, irmãos, ele está no negócio, porque família é um projeto de Deus. Deus tem o desejo de abençoar a família. Irmãos, Deus criou o homem. Fala assim comigo, é bom. Eu disse, é bom. Fala, é bom. E Deus criou a mulher. Fala assim, é bom, é muito bom. Então, irmãos, é bom, irmãos. Agora, o que eles fizeram depois é outro departamento, irmãos. É como o nosso dia, irmãos. Deus abençoou o nosso dia. O que nós fizemos esse dia? Estivemos aqui logo de manhã. Bate-papo gostoso, cafezinho. Muito bom. O que nós fizemos na nossa noite, nesse tempo que Deus preparou? Estamos aqui louvando ao Senhor. O dia é bom? Sim, o dia é bom. Deus preparou, irmãos, o dia sempre é perfeito. O que as pessoas fazem nesse dia, irmãos, é que faz com que as coisas sejam como são. Mas o dia não deixou de ser bom, irmãos. Se você olhar, meus, todos os dias há um sol brilhando para você, irmãos. E da mesma maneira que você enxerga esse sol, você pode imaginar Jesus enxergar o sol da justiça brilhando sobre a tua vida também. Você está bem, irmãos. Você tem um fôlego de vida. Quantos já caíram do seu lado, irmãos? O salmista diz, 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Quantos caíram do teu lado, irmãos? Quantos foram nesse Covid? Olha nós aqui, irmãos. Olha nós aqui. Quantos foram aí nessa gripe? Olha nós aqui, irmãos. Permanecemos de pé. Sabe? Quantas pessoas se desviaram do Evangelho? Olha nós aqui, irmãos. Quantas pessoas se rebelaram contra Deus, irmãos? Olha nós aqui. Sabe, querido? Então, irmãos, Deus tem sido bom para conosco. Quantos livramentos Deus nos deu? Quantos livramentos? Esses dias eu contei aqui para os irmãos a respeito quando nós viemos lá de Piedade, irmãos. Rapaz, a gente vinha vindo assim, batendo papo, comentei com os irmãos já. A gente vinha vindo assim, batendo papo, conversando entre família. Sabe bifurcação, né? Quando a estrada faz assim, quando você vai ver o contrário, é o contrário, né? 2 estradas se transformam em uma. Aí vai. E eu conversando assim com a família, tal hora que eu olhei de lado, tinha um carro assim, bem do lado. E o pastor Leandro achou até que tinha pego, né? Ele vinha atrás. E assim do lado, irmãos, o negócio do lado, eu não acreditei muito não. A hora que eu olhei, só deu tempo de eu jogar assim de lado, né? Para acostamento. Cara, mas assim, pareceu do nada. Sabe? Ou seja, irmãos, quantos livramentos, irmãos, Deus tem dado para cada um de nós.
Pastor, eu não vejo Deus dar nenhum livramento. Você sabe qual a maior misericórdia de Deus? Deus te livra e você nem percebe, irmãos. Nem permitiu que você visse, irmãos. Porque até dormindo Deus está te abençoando, Deus está te livrando, Deus está te guardando. E eu que moro debaixo do aeroporto, da pista da cabeceira, o que você acha disso, irmão? O dia inteiro, sobe e desce. E não, os negócios tá bom não, irmãos. Tem coisa que o negócio está consertando mesmo, o cara vai testar no alto, testar em cima da nossa casa, irmãos. Deus livre o tempo todo. 45 anos eu morando nessa região aqui, Deus guardando o tempo todo, irmãos, nas suas mãos, debaixo das suas asas. Enquanto Deus tiver um projeto para nós, Deus vai nos guardar e Deus vai nos abençoar. Enquanto, irmãos, Deus tem um projeto para as nossas vidas, enquanto nós estivermos dizendo para Deus, eis-me aqui, você pode ter certeza que você tem negócio com Deus, irmãos. Você pode ter certeza que Deus, Ele assume o compromisso dele lá de cima, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. Deus trabalha com aliança, irmãos. Deus trabalha com voto, com pacto. Fazemos um pacto de sangue aqui, que é o maior pacto que existe no mundo espiritual. Fazemos um voto de pacto de sangue aqui, com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus, irmãos, Ele carrega isso para a vida toda. E é isso que vai valer. Errou, falhou, aquilo que nós ouvimos por esses dias. Deus não olha para nós exatamente como nós somos, mas entre nós, Ele olha, Ele enxerga o sangue de Jesus. Porque é por esse sangue que nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos purificados. Perfeitos, irmãos, nós nunca vamos ser, nem tenha pretensão disso, de ser perfeito. Não se frustre não, perfeito nós nunca vamos ser. Mas nós sempre vamos buscar tocar o coração de Deus. Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé. Perfeito, eu acredito que está bem longe, irmãos. Mas nós sempre vamos buscar estar na presença do Senhor. Sempre vamos buscar, ainda que muitas vezes nos arrastando, ainda que muitas vezes temos só o caco, ainda que seja assim. Mas nós vamos estar aqui neste lugar. Neste lugar, assim como disse o salmista, eu queria morar na tua casa para todos os dias contemplar a beleza da formosura. Exatamente, irmãos, neste lugar, para buscar a presença do Pai. Eu não sei, nós normalmente oramos pelas famílias no domingo. Eu peço que você, por favor, venha aqui à frente em nome de Jesus. Você que vai apresentar a tua família diante do Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto assim? Em nome de Jesus, querido. Às vezes a gente depende de alguém para nos ajudar, irmãos. Esse moço, ele foi livre, foi liberto, mas ele precisou do pai dele, irmãos. Pode você chegar, irmãos. Você chega e fecha aqui no meio, pode chegar no meio. Ele precisou do pai dele, irmãos, levar ele lá até Jesus, para que ele pudesse ser livre, liberto. Pode fechar aqui à frente, não tem problema não, pode chegar. Para que Jesus pudesse fazer obra na vida dele, sabe? Ele precisou de alguém, dependeu de alguém, irmãos. E às vezes uma pessoa que ficou na tua casa, irmãos, depende de você, para que você realmente faça essa obra, para que a pessoa seja abençoada. Às vezes a pessoa não tem força, mas você tem força e você pode fazer por ela. Amém, irmãos? Amém, querido? Então você é o representante, irmãos, do teu lar, ou você é o representante daquela pessoa da qual você está intercedendo. E você pode ser intercessor. Então você fala pela pessoa. É que nem o presidente, às vezes ele não quer falar, ou acontece alguma coisa, o porta-voz vai falar, irmãos, por ele. Mas é a mesma coisa, a palavra é aquela. Então você, da mesma forma, quando você está orando e intercedendo pela pessoa, é como se a própria pessoa estivesse fazendo isso, e há poder na oração de um justo, há poder na intercessão. Amém, querido? Então, eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Em nome de Jesus, vem aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora, tá bom, querido? E você pudesse orar pela tua família. Se estiver do lado de alguém que faz parte da tua família, você pode chegar em nome de Jesus, tá bom, querido? Chega perto dessa pessoa que Deus te deu, irmãos. Deus te deu. Sabe, querido, para você abençoar, para vocês caminharem juntos. Sabe, querido, é uma honra você poder ter uma família. Sabe, querido, é uma honra você ter pessoas assim do teu lado para orar junto com você, para abençoar a tua vida. É uma honra, sabe? Então apresenta diante de Jesus, apresenta diante do Senhor. Eu tenho certeza, querido, que essa oração ela vai chegar no céu em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai estender sobre a tua vida, querido. Fecha seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te glorificamos. Meu Deus, nós te damos graças, Pai, nessa hora, Deus. Nós te exaltamos, Deus, por todas as coisas, Deus, pela tua bondade,
bondade. Nós te exaltamos, Deus, pela tua fidelidade, Deus, porque tu és bom, assim como nós cantamos a ti. O Senhor é bom, Deus. Nós celebramos a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, nós colocamos, Pai, eu coloco, Pai, diante de ti, Deus, nessa hora, a vida, Senhor, da minha esposa, Senhor, a vida, Senhor, dos meus filhos, Pai, pessoas abençoadas, Deus, que o Senhor colocou, Senhor, no nosso caminho, Pai. Oh, Deus, para nós caminharmos juntos, nós ajudarmos uns aos outros. Muito obrigado, Deus, por essas pessoas que são maravilhosas, especiais, Deus, pela vida do Paulo Vitor, da Ana Paula, da pastora Vera. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Deus, eu te louvo, Deus, por cada um, Deus, da maneira com que é, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, e são todos especiais para nós, Pai. Assim, Deus, como também, Senhor, na qualidade de intercessor nessa hora, Pai. Eu te peço, Deus, esteja, Senhor, abençoando, Senhor, a vida dos seus filhos, Pai, que saíram dos seus lares, Deus, para estar aqui, Pai Santo, nessa noite. Abençoa, Deus, estende, Senhor, a tua mão lá onde os teus filhos estão, Pai. Lá, Senhor, para a direção que os teus filhos estão intercedendo, Pai, no nome de Jesus. Vem, Senhor, com mão forte. Vem, Senhor, com mão poderosa, Pai, e abençoa, Deus. Dá graça, Deus, a cada um deles, Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo jugo, Deus. Nós repreendemos todo mal, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, toda obra contrária, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que foi feito, ó Senhor, para os teus filhos, para destruir a vida deles. Nós quebramos, nós lançamos fora em nome de Jesus. E se isso, Senhor, for lançado sobre os seus filhos, Deus, que venha voltar, Senhor, para o lugar de onde veio, Pai, nós declaramos, Deus, porque nenhum mal, Senhor, há de ter poder, há de ter autoridade sobre a vida dos teus filhos, Pai, porque sobre eles está a bênção do Senhor, sobre eles está a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, eu declaro, Pai Santo, nessa noite, esses que estão aqui, Pai, eles são teus, eles são do Senhor, Pai. Assim, Deus, como também, Senhor, cada pessoa que nos acompanha, Senhor, lá onde eles estão, nas suas casas, nos seus lares, guarda, Deus, entra, Senhor, pelas vias, Senhor, pelos sinais, Senhor, pelas redes, Pai, no nome de Jesus, venha, Senhor, tocando, Deus, em cada coração, sarando, Deus, toda enfermidade, Deus, restaurando vidas, Pai, oh, Deus, transformando, Deus, para o teu louvor e glória. Abençoa, Deus, cada lar, abençoa cada casa, cada pai de família, Deus, abençoa, Senhor, do maior ao menor, abre portas, Deus, causa, Senhor, nas justiças muitas vezes emperradas, Senhor, dos teus filhos. Eu te peço, põe a tua mão poderosa e age, Deus, com mão forte, oh, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, porque os teus filhos, Pai, estão aqui, Deus, para buscar, Deus, de ti, Senhor, engrandecer, sim, claro, o teu santo nome, mas buscar, Senhor, de ti, Deus, também o teu favor, Deus, para o teu louvor, meu Deus, para a tua glória, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, te agradeço, Pai, te glorifico, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, nessa hora, Deus, por mais uma noite, Deus, na tua presença, Deus, te agradecer, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está aqui, Pai, nessa noite, Pai. Deus, que a tua mão poderosa, Pai, possa, Deus, ir com ele, Deus, para o lugar onde eles vão, Senhor, lá para suas casas, para os seus lares, que o Senhor, Deus, possa ser, Deus, todos os dias com eles, Pai, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Irmão, já vamos estar encerrando, você pode ficar aí mesmo? Só a Sônia tem um recadinho, né? Amém. Irmãos, dia 16 de julho, nós vamos estar fazendo um chá de mulheres. À noite, 19h30, aí eu espero as irmãs aí. Vai vir uma moça, uma missionária, pastora Rose, trazer a palavra. E eu creio que em nome do Senhor Jesus vai ser bênção. Amém? Então, todas as irmãs, que agora é para as irmãs. Tá bom? Vocês estão convidadas aí. Bom? Já sei, você ficou com ciúme, vai querer falar dos nomes. Pode falar. É assim. Não, é assim que funciona. O pastor Paulo tem toda a razão. E no último sábado, acho que vai ser dia 28, né? Último sábado nós vamos ter um encontro aqui dos homens, tá? Dia 30. Domingo? Não, dos homens é no sábado. No sábado. O último sábado, dia 28, vai ser o último sábado. 30, dia 30. Então dia 30, último sábado. Corrigindo aqui, não é dia 28, é dia 30. Então a gente vai ter um encontro aqui dos homens, tá? Cada um, a gente vai combinar, cada um trazer algo, para a gente fazer um evento legal aqui, uma confraternização, né? Conforme diz a palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 2, verso 42, né? Que nós temos que estar na comunhão com os irmãos no partir do pão, né? Então nós temos que, além do partir do pão, ainda tem a palavra do Senhor que nós temos que compartilhar um com os outros, né? Então vai ser bênção para todos nós,
Vamos ser abençoados. E também eu estou querendo aí fazer uma lista. Estou querendo alugar uma chácara mais para o final do ano. E assim, eu queria pegar o nome dos irmãos. A gente vai projetar direitinho. Pegar o nome dos irmãos que vai. Só que, irmãos, eu quero que seja assim, ó. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Porque a palavra do Senhor diz que o que passa disso é procedência do maligno. Então, se você der seu nome, por favor, confirme, falam, eu vou em nome de Jesus. Se houver algum empecilho, algum atrapalho, fale conosco, a gente vai estar dando jeito para você também. Não deixe de ir se você der seu nome. Não diga, não vou porque não tenho dinheiro, não vou porque isso, porque aquilo. Não invente. Venha, converse conosco, porque a gente vai dar um meio para ter a saída, para estarmos todos juntos, porque é muito bom. Outra vez que nós fizemos foi bênção, não foi, Vinícius? Foi bênção. Então, que todos possam estar juntos ali, as famílias, né? É gostoso, é uma coisa legal. A gente faz um culto, faz oração, brinca um pouco, né? Se diverte, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso é muito bom. Então, eu vou projetar direitinho. Eu quero alugar uma chácara bem bacaninha para a gente estar compartilhando. E é isso aí, irmãos. Em nome de Jesus. E que os irmãos estejam em oração também, orando, né, para que esses eventos aconteçam. Que isso aí aconteça. Não para nos engrandecer, nem para nos gloriar. É para a glória do Senhor, né? É para isso. E para nós termos uma comunhão, para conhecer melhor os irmãos. Porque às vezes nós conversamos aqui com os irmãos, mas é conversa rápida, não dá tempo de, né? Igual a gente foi para a chácara lá, foi gostoso, a gente conheceu melhor os irmãos, né? O jeito que o irmão um é mais quieto, outro é mais, né? Eu sou o mais quieto da turma, aí eu fico quietinho, não gosto muito de conversar. Então, irmãos, é isso aí, em nome de Jesus vai ser bênção, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido, nós estaremos encerrando então a família alvo de oração. Separou algum nome? Não? Amém. Evandro? Amém. Vamos estar orando pela vida da Cátia, do Evandro, também do Anderson, né? Eu vou pedir para o meu pastor Leandro estar fazendo essa oração, tá bom? Já dando encerramento também, em nome de Jesus, assuma o seu lugar. Amém, queridos. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas, por essa família, pelo Evandro, pela Cátia, pelo irmão, ó Deus, que nessa semana vai estar sendo o alvo de oração. Se assim o Senhor o quis, é porque a sua bênção virá sobre eles essa semana. Então nós já pedimos desde já, abençoe esse casal, essa família, abra as portas, Deus, na vida deles, espiritual, sentimental, na vida financeira, nos relacionamentos, e tudo que eles colocarem à mão, todos os seus projetos e sonhos, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos nas suas mãos, dê a eles saúde, dê a eles paz, dê a eles, ó Pai, aquilo que eles têm desejado, e principalmente, ó Deus, coloque no seu coração o anseio e o desejo de estar sempre na sua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós durante essa semana, e que o Senhor derrame sobre nós uma chuva de bênção. E as nossas mãos sobre a nossa cabeça será como um óleo derramado sobre as nossas vestes. Muito obrigado, queridos. Um abraço aí no seu irmão e até a próxima. Amanhã, culto de oração, hein?